Oi, bom dia, eu sou o João Pedro. Meu nome é Cauã. Meu nome é João Paulo. Eu sou o Nicolas. E hoje nós vamos falar sobre a crise do petróleo, que foi dividida em 4 choques onde ocorreu a diminuição de oferta do barril de petróleo. O aumento do custo do barril do petróleo, causado pelos choques durante a crise do petróleo, era um mau sinal para a economia em geral. Mas por quê? O petróleo é um material não renovável, o que já o deixa mais valioso, que serve de matéria-prima para vários outros itens no dia a dia, como borracha, plástico, roupas e entre outros, e também como fonte de energia. O aumento do seu custo também significa o aumento de várias outras coisas, como a gasolina, por exemplo. Eu, João Paulo, agora eu vou falar primeiro dos 4 choques do petróleo. O primeiro foi a Guerra dos 6 Dias, que ocorreu entre o dia 5 e 10 de junho de 1967. O conflito ocorreu entre Israel contra Egito, Síria, Jordânia, que contou com o apoio do Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. Foi considerada a guerra mais rápida, que, como podemos ver pelo título, durou apenas 6 dias. As consequências foi os Estados Árabes perderam mais do que a metade do seu equipamento militar. Israel perdeu cerca de 766 homens, enquanto os árabes perderam cerca de 18 mil homens. O presidente do Egito renunciou ao cargo devido à derrota. O mundo islâmico ficou averso do Estado israelita e aumentou o número de refugiados da Jordânia. Hoje eu irei falar sobre o primeiro choque do petróleo. O primeiro choque do petróleo obrigou, após a ONU ter obrigado a Palestina a ceder grande parte do seu território para a criação de um Estado judaico. Isso gerou um clima de insatisfação geral, que levou a Palestina, o que fez Palestina realizar uma ofensiva contra Israel em um dia que era considerado sacro para os judeus. Mesmo pegando os judeus de surpresa, Palestina não teve sucesso em sua ofensiva, e os Estados Unidos decidiram apoiar Israel. A OPEP, uma organização de países produtores de petróleo, então, decidiu subir drasticamente o preço do seu petróleo, para pressionar e fazer ele parar de apoiar o Estado de Israel. E eu, João Pedro, vou falar do terceiro choque do petróleo, que aconteceu em 1979 e está exclusivamente ligado à Revolução Fundamentalista do Irã. O Irã, na época, era governado por uma dinastia chamada Dinastia Pahlavi, ou Dinastia Reza Pahlavi, e eles tinham fortes ligações com a Inglaterra e com os países ocidentais desde o começo do século XX. Até que os islamistas xiistas tomam o poder e promovem a derrubada da dinastia Reza Pahlavi. Esses revolucionários eram liderados por uma pessoa chamada Ayatollah Khomeini. Esses radicais que estavam no poder agora e tinham grande influência no Oriente Médio e grande pressão, fez com que o preço do barril passasse de $14 para $30. Oi, meu nome é Cauã. Eu vou falar sobre a quarta crise que aconteceu na Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo foi um conflito armado que começou em 2 de agosto de 1990 e terminou em 28 de fevereiro de 91, quando Saddam Hussein, quinto presidente do Iraque, estadista iraquiano, que serviu como presidente do Iraque de 16 de julho de 1979 a 9 de abril de 2003. Ele invadiu países como Kuwait e Emirados Árabes. No entanto, seus aliados acabaram por incendiar algum dos seus poços de petróleo dos Emirados Árabes. Isso gerou o aumento do preço do petróleo e, por consequência, o quarto e último choque de petróleo.